Amém? Quero pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículos número 1 ao 10. Eu estarei lendo os números ímpares e a igreja estará lendo os números pares. Amém? A palavra do Senhor diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só um minutinho, eu creio que para o nosso Deus dá para ser melhor, amém? Vamos lá no 3, então. 1, 2, 3, está no telão para todos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. Nós precisamos entender um contexto muito poderoso aqui antes de adentrarmos em toda esta lição. A cidade de Éfeso, na altura em que Paulo escreve esta carta, era uma das maiores e mais movimentadas do mundo naquela época. Ficava na região que hoje é conhecida pela Turquia, país dos implantes, conhecido no século 21. E as pessoas que viviam naquela região, elas eram cercadas de muitas religiões diferentes ao mesmo tempo. Uma verdadeira mistura de crenças. Eram inundados por filosofias que ensinavam em que o ser humano consegue se melhorar pelo próprio esforço. Traduzindo para o século 21, coaches. Porém, quando Paulo escreve para os cristãos de Éfeso, ele quer mostrar precisamente que o evangelho é completamente diferente de tudo isso. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos pelo que Deus já fez. Há uma diferença muito grande e nós vamos aprender isso nesta lição. Quando nós entendemos verdadeiramente que nós não somos merecedores e que nós não podemos conquistar ou, devido aos nossos feitos, às nossas obras, conquistar a salvação. Nós vemos uma coisa muito importante: o estado do ser humano sem Deus. Paulo nos relata
logo nos primeiros versículos, com uma palavra muito dura, que ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo número 2: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele continua: entre os quais nós também antes éramos, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Agora veja bem, mortos em ofensas e pecados é uma morte espiritual. E essa morte espiritual, que nós vamos aprender mais à frente, fala precisamente que nós não deixamos de existir, não é uma morte física, mas que estávamos completamente separados do nosso Criador. E eu garanto para os irmãos a certeza absoluta do seguinte: mais doloroso é uma morte espiritual do que uma morte física. Meu Deus, pastor, como assim? Meus queridos, nós que desfrutamos pela graça da salvação, sabemos que a morte física não é um fim. Sabemos que a morte física é uma passagem para a eternidade com Cristo. Agora, aqueles que desfrutam, entre aspas, ou que vivenciam a morte espiritual, eles estão totalmente separados do Deus Criador. É como se alguém que está se afogando todos os dias, constantemente, e não existe um método e não tem forças para nadar até a margem e conseguir chegar em um lugar seguro. Agora veja, filhos da ira por natureza. Todos nós, desde Adão, não existe ninguém, tirando Jesus, que não tenha nascido do pecado. Todos nós nascemos com essa herança de Adão. Qual é essa herança? Filhos do pecado. Desde Adão. Agora veja, Paulo continua falando precisamente também sobre os filhos da desobediência, que andavam segundo o príncipe das potestades do ar. Paulo ele mostra que naquela região havia uma influência espiritual maligna agindo sobre a humanidade. Muitas vezes nós não entendemos, pastor Landson, por que é que nós vemos países como a Holanda, em que tudo é liberal, em que as drogas são liberais, não é crime, não é errado, em que a prostituição é um trabalho fiscalizado, não é crime, não é errado. É aí que nós entendemos o alerta que Paulo nos está dando aqui. Da mesma forma que havia uma presença, uma espiritual maligna agindo sobre aquela cidade, há também nos dias de hoje. Muitas vezes nós achamos que é normal e nós não nos atentamos para isso. Quando o Ministério ADEF chegou na Castanheira do Ribatejo, há 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, o distrito de Vila Franca de Xira era extremamente conhecido pelos seus suicídios. Suicídios na estação de comboio, nas pontes, pessoas que se atiravam para a frente dos carros. O primeiro posicionamento do nosso pastor presidente foi precisamente esse: clamar pela região. Clamar pela região não somente terrestre, mas celestial. Por isso que é um dos objetivos de oração do nosso ministério. Porque quando nós entendemos que existem, nos dias de hoje, hostes espirituais da maldade, eles não atormentam somente a sua vida no cotidiano. Existem legiões que operam sobre cidades. Existem legiões que operam até mesmo sobre países.
Muitas vezes nós não entendemos, trazendo para o contexto do país onde quase todos nós nascemos. Por que certas coisas acontecem, meu Deus, como é que o preso, o ladrão, hoje é presidente e o inocente está preso? Existem legiões trabalhando ferrenhamente dia após dia. Como é que nós guerreamos contra elas, pastor? Com oração, com clamor. Muitas vezes, o ser humano, ele é pronto para apontar o dedo. E a Bíblia nos ensina: sedes prontos no ouvir e tardios no falar. E muitas vezes o ser humano, ele pega, não, aquele país lá, ou aquele povo lá é fraco espiritualmente. A Europa está fria espiritualmente. Como é que nós podemos olhar? Vamos olhar aqui agora para o contexto histórico. O país que enviou o avivamento para o Brasil. A nação, o continente, onde já desfrutou dos maiores avivamentos. Onde daqui saíram renomados pregadores. O príncipe dos pregadores saiu da Europa, Charles Spurgeon. Hoje está frio espiritualmente. Não, a Europa está frio espiritualmente, aquele povo não quer saber de nada. Não, meus queridos, existem hostes espirituais da maldade, operando dia após dia, guerreando ferrenhamente para fazer com que o povo se esfrie espiritualmente. Como é que eles trabalham então, pastor? Colocando desânimo? Colocando fraqueza? Não somente com isso. Existem vários espíritos da maldade que operam sobre a região psicológica das pessoas, mentais, doenças físicas, mas atualmente o decreto que nós vemos na Europa é o mesmo decreto que Faraó lançou sobre o povo no Egito, tentando fazer com que eles se multiplicassem. Qual foi o decreto de Faraó no Egito? Bota eles para trabalhar mais, e mais, e mais, e mais, tentando impedir que o povo de Deus se multiplicasse. Faraó, quando viu que o povo crescia, pastor Landson, dia após dia, multiplicava. A estratégia foi, bota eles para trabalhar. Que com o trabalho vai impedir o crescimento. Que com o euro vai abrir mão disso de igreja. Não, que com as melhores condições vai abrir mão de... Não vai querer saber mais de igreja. Essa é a estratégia dos dias de hoje. A estratégia mudou? Não. Só mudou o ano em que ela foi colocada em prática. O povo de Deus não é dominado por Mamon. O povo de Deus não é dominado por Mamon. Quando nós adentramos então quando nós começamos a entender então mais um pouco do quadro que estava ali em Éfeso, nós começamos a entender então que a graça de Deus é um favor totalmente merecido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. E só desse versículo nós podemos tirar aqui 3 motivos que nós vemos que Deus agiu em nosso favor. Quais foram eles? Primeiro, Deus sendo rico não, só quem está vivo dá um glória a Deus. Só quem está vivo dá um glória a Deus. Então vamos lá, é uma escola. Mas Deus sendo rico em misericórdia. É uma frase bem comum e bem clichê entre os pregadores. Eu adoro os mais de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja bem, continuamos, por causa do grande amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo.
Em que momento ali falou que nós merecíamos alguma coisa? Em que momento ali falou que foi porque você contribui muito para a caridade? Em que momento foi falado ali que foi, olha, é porque as pessoas dessa cidade, este povo, é muito atentado para o CAIS, para o Conselho de Ação Social da igreja? Em que momento que é falado ali que é por causa de alguma coisa que nós fizemos? Tudo que nos relata, os 3 fatores que levaram Deus a agir: sendo rico em misericórdia, o seu grande amor, e Ele agiu prontamente, nos vivificou juntamente com Cristo. Através da misericórdia, Deus não nos deu o que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos? Julgamento, morte pelos nossos pecados. Através do seu amor, Deus nos deu o que nós não merecíamos, que foi o quê? A salvação. E agora veja bem, a iniciativa de tudo isso foi do próprio Deus. O povo também não pede. Uma coisa que eu sou grato a Deus, pelo menos tinha um tato. Eles não pediram. Eles também não mereciam. Nós também não merecemos. E nós não podemos conquistar isso que foi graça de Deus liberada sobre as nossas vidas. Isso desfaz uma ideia muito importante, como eu falei há pouco. De qual é a ideia? Que Deus nos salvou porque nós éramos bons. Deus nos salvou, pastor Landes, porque nós estamos na igreja terça, quinta, sábado e domingo, e quarta na oração. A Bíblia nos relata em Romanos, capítulo de número 5, Romanos 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando ainda estávamos mortos no pecado. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor que não foi merecido. Veja bem, é como se você ganhasse um presente de alguém que você feriu, de alguém que você magoou. E mesmo assim receber um presente sem pedir e sem esperar. Porque é isso que a graça é. Nós, pecadores, gerando ofensas contra o próprio Deus que nos criou. Ele vai lá, mesmo, podemos colocar assim entre aspas, ferido, como a analogia que eu fiz agora mesmo, sem merecermos, Ele vai lá e demonstra a graça. A graça, meus queridos, não é uma recompensa, porque nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus. A graça é dom de Deus, é generosidade do nosso próprio Deus para com as nossas vidas. Agora veja, nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia nos relata em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui,
Através desse versículo nós podemos já entender algo muito profundo e que é resolvida aqui uma confusão muito comum. As boas obras têm um valor muito importante na vida do cristão. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas qual é o lugar das obras, então, na vida do cristão? Veja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já fomos salvos. Quem já é salvo age diferente. Quem já é salvo começa a verdadeiramente se preocupar com o próximo da mesma maneira que ele se preocupa consigo mesmo. Por isso que nasce voluntariamente as boas obras. As boas obras não é uma moeda de troca. Eu faço algo bom, eu dou caridade, eu faço algo pelo meu próximo para ser salvo. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Pastor, mas eu não estou fazendo, então reveja. As boas obras, elas são o fruto da salvação. Tem muita gente achando, Levita e Isabela, que as boas obras são o preço. Não, se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo. Estão achando que Deus é o Pai Natal. Se eu for um bom menino durante a minha vida, eu vou ser recompensado com a salvação. Tem muita gente que acha que se portar bem durante o ano todo, vai receber o presente no final do ano. Deus não é Papai Noel, Deus não é Pai Natal. O nosso Deus, Ele é um Deus soberano. E mesmo não merecendo nada, Ele nos salvou e nos amou. As boas obras, elas são frutos daqueles que já são salvos. Agora veja, feitura, somos feitura de Deus, criados para as boas obras que Ele preparou de antemão. Feitura sua vem do grego, poiema. E a palavra poiema vem da mesma raiz de poema. Nós somos uma obra de arte de Deus. Nós somos uma obra-arte de Deus. Agora eu quero pedir à amada igreja, rapidamente, em 3 minutos. Eu vou fazer aqui 3 perguntas. Nós estamos numa escola. Se reúna aí com a pessoa que está do seu lado. O pastor Landes pode ficar com a pastora Carla. A Mayla fica com a Isa, a Margarete com a Ellen. O Diácono Geraldo com a Levita Lorena. E podem ficar aí perto a perto. Tem 3 minutos. Prestem atenção nas perguntas. Você já se sentiu que precisava se esforçar mais para que Deus te amasse? Se sim, por quê? Segunda pergunta. Qual a diferença entre fazer o bem por medo de Deus e fazer o bem por amor a Deus? Terceira pergunta. Se a salvação é um presente, por que ainda é importante viver uma vida de obediência? Podem se juntar, quem quiser responder pode responder já. Pode. Você já sentiu que precisava se esforçar mais para que Deus te amasse? É. Ok? Muitas vezes, e isso acontece precisamente quando acontece o quê, meus queridos? Quando nós pecamos. É normal do ser humano, quando ele peca ou se afasta da comunhão com Deus, surge aquela sensação de eu preciso compensar. Eu preciso compensar, eu preciso orar mais, eu preciso servir mais, eu preciso
fazer muitas mais coisas antes de nos apresentarmos a Deus, antes de sermos dignos do amor dele novamente. Agora veja, isso acontece por quê? Porque o ser humano confunde as coisas. Ué, pastor? O ser humano confunde o amor de Deus com o amor humano. Porque normalmente, se eu e Mayra nos desentendemos em casa, no dia seguinte eu tenho que chegar com um buquê de rosas. Já fica a dica para os maridos. Agora veja, o amor de Deus, nós lemos aqui anteriormente, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus não existe em condições. O amor que Deus dispensa para nós não está condicionado a nada. Ele nos amou primeiro. E nos amou de tal maneira que nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Certamente você já experimentou isso. Igual a Ellen falou e muito bem. Não preciso, sim, muitas vezes preciso fazer mais por Deus. Agora veja, o amor de Deus, ele não é condicionado a nada. Ele amou primeiro e ele nos ama no nosso pior momento. A mentalidade de quem peca no momento é precisamente essa. Não, eu não sou digno de estar perto de Deus. Mas a verdade é que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. O que Satanás usa, ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele é um enganador. Ele usa do seu momento de fragilidade do pecado para te afastar ainda mais da presença de Deus. Quando na verdade, no seu momento de fragilidade, é fazer precisamente isso. Eu preciso me aproximar mais ainda de Deus. Vamos para a segunda pergunta. Que aqui eu quero adentrar mais na lição. Aqui foi algo mais pessoal. Qual a diferença entre fazer o bem por medo de Deus e fazer o bem por amor a Deus? Então, o que eu e a Isabela, a gente estava falando, que a diferença é a intenção que está no nosso coração. Tipo assim, quando a gente faz algo por medo de Deus, tipo assim, a gente até pode fazer, só que a intenção não está em fazer, a intenção está, de uma certa forma, a gente livrar talvez de um castigo, ou de algo que Deus poderia, acho que está acabando a pilha, né? Ou algo que Deus poderia, tipo assim, de uma certa forma, nos castigar se nós não fizermos. Enquanto, do outro lado, a gente faz o bem sem pensar que, tipo, não, se eu não fizer, não tem esse pensamento. A gente faz porque, tipo assim, a gente quer realmente fazer. Então, eu acho que o que muda é a intenção do coração. 10 pontos. Aleluia. Então nós estávamos vendo aqui sobre também essa segunda pergunta. A diferença, eu penso que quando você serve a Deus por amor, repete de novo, me fugiu aqui. Qual a diferença entre fazer o bem por medo de Deus e fazer o bem por amor a Deus? Por amor a Deus. A diferença é quando você faz por amor, você faz por gratidão a Deus. E eu concordo com a Levita Mayla, realmente também nesse ponto. E também porque eu creio que nós não devemos ter medo de Deus. E nós devemos ter temor a Deus. E é diferente medo de temor. Temor você respeita, temor você não quer desagradar, você quer viver conforme, né, a sua palavra. E o medo, eu acho que não devemos ter, porque esse medo nós tivemos quando nós não tínhamos o conhecimento de quem era Deus, um Deus bondoso e que realmente é que o mundo tem,
que Deus é um Deus grande, um Deus que castiga, um Deus se você pecar, ele faz isso ou faz aquilo, e não é. O Deus é um Deus de amor e de justiça, claro, mas eu creio que a diferença é a gratidão. Quando a diferença, você serve com amor porque você é grato. Então, no meu ponto de vista, né, eu penso que estamos alinhados nisso. Amém. A resposta é precisamente essa. A diferença de quem age, de quem faz o bem por medo de Deus e fazer o bem por amor a Deus, está precisamente no local onde está o nosso coração. Está na motivação e no fruto. Porque veja bem, quem serve por medo, ele faz por obrigação. Quem faz por medo, pastor Landes, não serve a Deus. Normalmente quem serve por medo, serve a pastores. E não serve a todos os pastores. Servem aos manda-chuvas. Pessoas que normalmente servem por medo, podem analisar. Ele não serve a todos, não serve os pequenos. Não serve os pastores locais. Serve só o pastor presidente. Serve só o pastor regional. Quem faz por medo, normalmente, ele faz o mínimo necessário. O mínimo necessário para evitar qualquer tipo de punição. Porque ele tem medo. E à medida que a pessoa ela começa a se servir a Deus por medo do que o pastor vai olhar, do que o pastor vai falar, do que o líder vai pensar, do que o irmão vai pensar, o serviço na casa de Deus, o relacionamento com Deus, começa a se tornar um peso, um fardo. Com relação à questão da segunda pergunta, eu tenho um comentário que tem muito a ver com a parábola dos talentos. A questão da obediência está muito ligado a você reconhecer a autoridade de quem está te liderando. Qual é a frase que o senhor fala? Se você não valoriza... Aquilo que você despreza, você perde. Aquilo que você despreza, você perde. Então, assim, observe que Jesus deu 5 a um, 2 ao outro e 1 só ao terceiro. Ou seja, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, reconheceu a autoridade, obedeceu e multiplicou. Mas quem não conhecia, quem teve medo do dono do talento, escondeu. Ou seja, teve medo. E quando eu tenho medo, eu não produzo. Quando eu tenho medo, eu faço por obrigação. E muitos enterram o talento justamente por isso, porque não reconhece a Deus. Agora, seria interessante completar aquilo ali, viu, pastor? A obra está muito ligada àquele versículo ali. Somos feituras de Deus, criado para boas obras. Quem criou as boas obras foi Deus. O que é que o homem faz? Anda somente nas boas obras. Somente nas boas obras. Que o próprio Deus já criou. Quem criou as boas obras foi o próprio Deus. Nós apenas andamos nela. Ou seja, não tem honra, mérito nenhum para mim. Porque quem criou a boa obra foi Deus. Foi o próprio Deus. Agora veja bem, quem serve por amor é totalmente diferente. E aí nós entramos no padrão que o diácono Geraldo falou. A respeito da gratidão. Quem serve por amor, ele faz o bem transbordando de algo que ele já recebeu. O serviço que nós prestamos na casa de Deus é uma resposta totalmente natural à graça. E não uma tentativa humana de conquistá-la, de fazer por merecer. Se eu não estou em erro, em João 14, não vou lembrar do versículo, Jesus fala que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós vemos precisamente que se me amardes, Jesus falando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência, ela nasce do amor. E não o amor nasce da obediência. Tem muita gente fazendo as coisas de forma cega dentro da igreja.
fazendo porque o pastor está vendo, fazendo porque o líder está vendo, fazendo porque fulano vai ver, fazendo. E consequentemente isso vai te sobrecarregar, vai gerar um fardo. A partir do momento que nós não fazemos por amor, vai se tornar um fardo. Agora eu lhe pergunto, amada igreja, e faço essa pergunta para nós: será que o nosso Deus, mediante tudo o que Ele nos proporcionou, e nos proporciona, e nos proporcionará, Ele não é digno que nós o amemos com todo o nosso ser? Porque quem ama verdadeiramente é um relacionamento que é construído dia após dia. Eu amo a minha esposa, então eu construo um relacionamento com ela dia após dia. Não tem espaço para o cansaço. No meu casamento não tem espaço para eu estar farto disso. Da mesma forma tem que ser com a casa, com o nosso relacionamento com Deus. A terceira pergunta: se a salvação é um presente, por que ainda é importante viver uma vida de obediência? Só um minutinho, Bela. Se nós analisarmos o que o pastor Landes falou aqui das obras de Deus, a Bíblia nos fala que nós somos feitura dele. Nós falamos há pouco sobre poemas, sobre ser obra de arte. E a Bíblia nos convida em Efésios 10 a ser feitura de Deus, a obra de arte de Deus. Obras que expressam o caráter de Deus. Veja bem, o caráter de Deus é amor. As obras de arte que Deus nos convida a ser é para expressar o amor dele, não apenas escravos que trabalham com medo do castigo. Esse é o convite que Deus nos faz. A Isabela tem a resposta da terceira pergunta. Acho que tem muito a ver com um versículo, agora eu não vou lembrar a passagem, que vai falar sobre o reino dos céus é tomado pelo esforço. E muitas pessoas distorcem a imagem de obediência com, mesmo que você falou, de escravidão. Porque obedecer não é um ato de você não ter relação com o seu... aquele que você está obedecendo. Você tem que ter uma relação de amor, de gratidão, como já foi falado aqui, mas sempre obedecendo porque você é grato, porque você ama aquele a quem te ordena, enfim, né, faz as coisas para você obedecer. Então, eu acho que não tem a ver com só, porque Deus é amor, então eu sou digno do reino do céu. Eu acho que tem muito a ver com esse, de se esforçar para entrar no reino do céu. Porque senão, porque Deus, ele é a justiça também, né, não é só amor. Na quinta-feira, eu estive ministrando no meu ofertório e eu falei precisamente sobre isso. Que quem ama expressa com atitudes. A obediência, nós vamos entender aqui, a pergunta é se a salvação é um presente, por que ainda é importante viver uma vida de obediência? A obediência é a resposta a esse presente merecido. Quando alguém, no seu aniversário, igual o pastor Landes ministrou aqui no momento ofertório, em aniversário é tradicional, o primeiro pedaço do bolo vai para quem tem a maior honra. Normalmente é para o irmão, para o pai, para a esposa. Quando alguém nos dá um presente de grande valor, a reação natural é gratidão. É uma reação natural da pessoa, do ser humano. E a gratidão, ela se expressa em atitudes. Por isso que nós obedecemos. A salvação já é um presente. Por que então nós precisamos ver uma vida de obediência? Porque é a nossa resposta como gratidão a um presente merecido. Quem verdadeiramente entende o que é a graça, e nós precisamos entender que hoje em dia muitas igrejas ministram por aí sobre a graça de Deus, mas se nós pararmos para analisar, transformaram a graça em libertinagem.
E são coisas totalmente diferentes. Quem verdadeiramente entende o que é a graça de Deus, não usa a liberdade que a graça nos proporciona como uma desculpa para o pecado. Mas ele vive de maneira que honra aquele que o salvou. Essa é a diferença. Nós vemos em Romanos 6, 1, 2: perseveraremos no pecado para que a graça se multiplique? De modo nenhum. A salvação nos liberta do pecado, não para o pecado. Então nós entendemos verdadeiramente que a salvação, que a graça, não é libertinagem. No microfone. É um conceito calvinista que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Então o que é que eles pregam? Eles pregam que a graça, ela é irresistível. O que Jesus fez na cruz, através do sangue derramado, da graça ali, é algo irresistível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas na verdade isso é refutado por nós pentecostais, porque a graça é resistível sim. Você tem vários exemplos, Judas. Se a graça não fosse irresistível, não existiria o inferno, né? Deus aboliria o inferno, e já que é irresistível, todo mundo vai ser salvo. E é uma teoria satânica, né? Essa dizer que a graça de Deus, ela é algo irresistível. Não importa se eu estou no pecado, eu fui salvo. Então salvo para sempre. E é precisamente essa teologia que leva muitas pessoas ao engano, meu pastor, porque muitos seguiam por isso. Eu me entreguei para Cristo, estou salvo, então independentemente do que eu faça agora, eu vou para o céu. Quando não é bem assim, meus queridos. Nós somos co-herdeiros de Cristo, somos chamados filhos de Deus, mas nós também temos Deus como nosso Senhor. Se nós temos Deus como nosso Senhor, nós somos servos dele. O nosso caminho é um caminho de obediência à sua palavra e obediência à sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Tem muita gente que foge desse parâmetro. Olha para Deus como o Salvador, olha para Jesus como o Salvador, Deus como Pai, mas esquecem que ele também é Senhor e Senhor soberano. O nosso caminho é um caminho de obediência. Morte espiritual. O que é morte espiritual? A morte espiritual é separação, não extinção. O ser humano perdido ainda existe, mas está cortado da fonte da vida. Isso é a morte mais perigosa que existe. Não é a morte matada, não é a morte física, não é o homicídio, é a morte espiritual. O ser humano perdido ainda existe, mas ele está cortado da fonte da vida. Está separado do Criador, está separado do nosso Deus. A Bíblia, o salmista diz: mais vale um dia nos teus atos, em tua presença, do que 1000 anos fora dele. Meus queridos, veja bem, não existe nada mais trágico do que uma morte espiritual. Agora nós vamos ver então, já falamos sobre a graça, já falamos sobre o dom de Deus, como a morte de Jesus traz o perdão. As Escrituras nos ensinam que toda a humanidade está corrompida pelo pecado. E Deus, como um bom pai, mas ele é também um justo juiz. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado porque ele nos amou. Então, visando isso, Jesus, ele
nos fala, nos arranja, por assim dizer, 3 maneiras de liberar o perdão: através do seu sacrifício, da propiciação e da substituição. Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Veja bem, da mesma forma, nós vamos falar mais sobre isso adiante também, rapidamente. Da mesma forma que aconteceu com Abraão e Isaac, aconteceu com Deus e com Jesus. Por quê, pastor? Deus ordena a Abraão a levar o seu filho para o sacrifício. Chegando lá em cima, Deus fala: olha, Abraão, eu vi a tua fé, vi a tua obediência, mas não se preocupe, eu preparei para mim um cordeiro, eu preparei para mim um sacrifício. Jesus, ele viu que o ser humano necessitava de salvação, então ele mesmo preparou o cordeiro. Ele exigiu um sacrifício e ao mesmo tempo ele mesmo providenciou o cordeiro para o sacrifício. Isso é muito forte, meu irmão. Deus exigir uma coisa devido aos nossos pecados, pelos nossos pecados. Jesus sem ter culpa de nada, por ordem de Deus, porque Jesus na cruz, ele vira, pergunta para Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Novamente ele também fala: se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus, como bom Deus que ele é, ele exigiu um sacrifício e ele mesmo providenciou o cordeiro para esse sacrifício. Então nós vemos que Jesus, ele em primeiro foi um sacrifício. Em segundo lugar, nós vemos que foi uma propiciação. E a propiciação pelo pecado nos ensina, aqui a nossa revista, que esta palavra hilasmos é uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado, e o próprio Deus a fornece. Deus não apenas exige satisfação, ele mesmo a provê em Cristo. Deus, ele exige um sacrifício. Deus, ele exige uma propiciação. Ele mesmo vai lá e provê o que é necessário para saciar, satisfazer a sua própria ira pelo pecado que tinha consumido a humanidade. Nós avançamos para o substituto, porque para quem era para morrer naquela cruz do Calvário, era eu e você. Mas Deus, no seu infinito amor, ele coloca Cristo em nosso lugar. Agora nós vamos adentrar sobre um tópico falado, se eu não estou em erro, na revista passada, que foi precisamente as soteriologias inadequadas na antiguidade, ou seja, religiões que confundiram a salvação. Nós vemos aqui que é citado 3, reencarnacionistas, galacionistas e gnósticos. Qual é a doutrina da reencarnação? Nós já estudamos aqui na revista passada. A doutrina da reencarnação é o quê? Você vai melhorar de vida após vida até ser um ser perfeito. Você renasce várias vezes e a cada vida vai melhorando até atingir a perfeição. Mas o que nós acreditamos é o que a Bíblia diz. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não sou eu que estou refutando, é a própria Bíblia. Nós aprendemos isso na revista passada, quando nós vimos aquelas inúmeras heresias que eram formadas, e nós entendemos que todas essas heresias, toda heresia tem um ponto comum: querem diminuir o poderio de Deus. A reencarnação, por que nós não acreditamos na reencarnação?
Porque ela coloca precisamente a salvação como uma obra humana. Como assim, pastor? Se existe vida após vida até você se tornar um ser perfeito, vida após vida você vai melhorando. Então a salvação, a reencarnação coloca a salvação nas mãos do ser humano, e você vai melhorando por conta própria. Agora o Evangelho nos ensina precisamente o contrário. A salvação vem de Deus, é completa e acontece nesta vida presente. Não tem, a única vida que existe após esta é a eternidade. Por isso que é necessário que nós façamos o máximo para o nosso Deus nessa vida. É necessário nós entendermos isso, meus queridos, que não existe isso de reencarnação. A única pessoa que morreu e venceu a morte e está vivo nos dias de hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Mais ninguém, nenhum outro ser tem esse poder. Nenhum outro ser humano tem esse poder. Agora veja, os galacionistas, os legalistas, para eles tem um padrão. Você precisa cumprir certas regras para você ser salvo. Na época do apóstolo Paulo havia um grupo de judaizantes, que eram judeus convertidos, que exigiam que os gentios seguissem toda a lei de Moisés para serem salvos. Paulo, no Novo Testamento, combateu esse erro que estava se levantando na carta de Gálatas. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Meu irmão, não existe nenhuma obra da carne que será justificada. Gálatas 1, 7 e 8. Não que haja outro evangelho, mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus nos pregue um evangelho diferente, seja amaldiçoado, seja anátema. E esses negacionistas queriam precisamente exigir que o povo cumprisse certas regras para ser salvos. Muitas vezes, o que nós vemos hoje em dia é que esses erros acontecem dentro da igreja. Quando nos momentos ofertórios nós vemos pastores fazendo do dízimo uma moeda de troca para Deus nos abençoar. O dízimo não é uma moeda de troca. O dízimo é uma obrigação nossa, mas não é isso que garante a nossa bênção. Não é olha, eu vou dizimar para ser abençoado. A ideia é de muitas vezes que as pessoas têm erradamente dentro da igreja é precisamente essa. Que o que nós fazemos, o que eu faço, o que eu apresento e etc., vai liberar bênção sobre a minha vida. O evangelho não é uma moeda de troca para Deus nos abençoar. A nossa servidão ao nosso Deus não é uma moeda de troca. Deus nos abençoa na hora que Ele quer, quando Ele quer e mediante a sua vontade. Nós servimos a Ele por gratidão por tudo que Ele nos por tudo que Ele já nos proporciona. Não é uma moeda de troca, não existe moeda de troca. Eu sirvo a Deus, eu sou abençoado. Fato é, e isso não podemos mentir, que quem serve a Deus realmente é abençoado. Mas não existe moeda de troca no reino de Deus. Eu vou servir mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais coisas, eu vou fazer mais. Se fosse assim, a igreja estava cheia de pessoas 24 horas. Se fosse assim, a igreja estava cheia de pessoas 24 horas. Meus irmãos, para mover o coração de Deus, nós precisamos entender que Ele quer o nosso serviço puro.
não como uma moeda de troca. Porque quando nós estamos servindo para o pastor olhar, para o líder ver, quando nós estamos servindo esperando que não, hoje eu vou na igreja porque hoje Deus vai liberar a bênção sobre a minha vida. Não, hoje esse mês eu vou ficar 5 horas na igreja porque Deus vai mover a minha vida, vai mover em meu favor. Os gnósticos. O gnosticismo foi um dos maiores desafios que a igreja enfrentou no seu início. Quais eram os ensinamentos? O mundo material é mau e foi criado por um Deus menor e imperfeito. A salvação vem por meio de um conhecimento especial e secreto, a gnosis, que só poucos possuíam. E que Jesus não teria um corpo de verdade, pois o material é impuro. Isso é chamado de docetismo. Agora vamos ver como é que a Bíblia nos responde a isso. João 1,14, creio que é conhecido de todos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vemos que os gnósticos, eles acreditavam precisamente em um conhecimento especial. E todos eles colocavam o ser humano no centro da salvação, e não Deus. Quando na verdade a salvação é um presente merecido. Vamos correr que o tempo já está indo. Quais são os erros dos dias de hoje? O islamismo diz que Alá vai pesar as suas obras no dia do julgamento. No islamismo a salvação depende das boas ações superarem as más. Alá não ama os pecadores e não há expiação pelo pecado. Nós vemos, inúmeras vezes é relatado na Bíblia, no Alcorão, até é feito menção na nossa revista, Alcorão 2:190, Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Então nós vemos precisamente que para eles as boas ações superam as más, que não há expiação. Então quem é a pessoa mais boazinha do mundo conquista a salvação. O que é que nós vemos segundo a Bíblia? A Bíblia ensina que Deus amou o mundo, mesmo o mundo sendo pecador. Nós lemos isso em Romanos 5:8. No Islã, ninguém tem a certeza da salvação. Ninguém tem a certeza da salvação. Agora, no Evangelho, nós podemos ter essa certeza hoje. No Islã não há nenhum mediador garantido. Não tem nenhum intermédio. É você por você. É você por você. Agora, no Evangelho, Jesus Cristo é o único e suficiente mediador. Romanos 10:9-10. Se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. As testemunhas de Jeová, para eles, e aqui vou me estender um pouco no tempo. O Pablo já me avisou que faltam só 5 minutos. Mas eu quero me estender um pouco no tempo aqui na questão do testemunho de Jeová. Por quê? Para você ser salvo, você precisa pertencer à organização. Você precisa pertencer a uma classe ungida que vai para o céu. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com as igrejas? Porque hoje em dia, muitas pessoas dentro do meio pentecostal, seja qual for, não estão pregando o evangelho, estão pregando a placa da igreja. Para você ser salvo, você precisa estar na minha igreja. Para você ser salvo, você precisa estar na minha congregação. Para você ser salvo, você precisa estar aqui comigo. Então não é um Deus onipresente. Eu costumo dizer que no céu não haverá somente a defesa. E é necessário que nós entendamos isso, porque é o mal que tem se alastrado
Não no meio do nosso ministério, graças a Deus, mas em inúmeras igrejas por aí fora. Que na revista passada eu ministrei precisamente isso. Que hoje em dia o que nós mais vemos não são igrejas. Sabe o que são, pastor Landerson? Facções. É um guerreando contra o outro. É um guerreando contra o outro. Quando nós esquecemos que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Da mesma forma que acontecia com as tribos de Israel. Eram 12 tribos, mas era apenas um reino. E essa é a dificuldade do povo de hoje em dia. Acha que somente a igreja dele vai para o céu. Acha que somente a igreja que ele cultua vai para o céu. Acha que somente a igreja que ele pastoreia vai para o céu. E é perigoso os demais irem e ele ficar. Meu Deus, pastor. Meus irmãos, hoje é culto de ensino. É para nós sairmos daqui com essa palavra remoendo e aquecendo os nossos corações, mastigando durante a semana. Para nós o que? Culto de ensino, nós aprendemos e depois aplicamos em nossas vidas no cotidiano. Muitas vezes nós primeiro julgamos, sem saber o que é que está acontecendo ali atrás. Claro é que hoje em dia também, por isso que é necessário nós clamarmos por discernimento do Senhor. Muitos falsos profetas, vestidos com peles de lobo, com peles de ovelha, mas são lobos, têm se adentrado dentro da igreja. A salvação, ela é para todo o povo de Deus. A Bíblia nos diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui não coloca, vírgula, somente os pentecostais, vírgula, somente os presbiterianos, vírgula, somente os da Batista, vírgula, não tem, meu irmão. Se creres, se confessares com tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ponto final. Agora vamos ver sobre o mormonismo. O mormonismo, você precisa obedecer a um sistema de salvação baseado em obras e sacramentos. Assim você será salvo. A salvação geral, mas individual, por fé e obediência a leis e ordenanças, exige aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus e co-salvador além de Jesus. Ah, pastor, mas espera lá. Aqui está falando que a salvação é geral, individual, por fé e obediência a leis e ordenanças. Então, espera lá, então a igreja não precisa de normas. Para que a igreja tem normas? Se eu já sou salvo? Porque nós trilhamos um caminho de obediência. E nós servimos a Deus respeitando a autoridade que Ele colocou sobre a vida desse ministério. Quem é? O pastor presidente. Se para estar em cima do altar existem normas e ordenanças, nós seguimos com obediência. Mas atenção, e preste muita atenção, isso não garante a sua salvação. Isso não garante a sua salvação. Agora, a falta de cumprimento disso te põe em pecado, porque você está em desobediência. E aí é que está o perigo. Obedecermos não garante que nós seremos salvos. As normas, o edital da igreja, por assim dizer. Porque não é isso que nos faz merecer a salvação. Não é isso que nos garante a salvação. Mas o fato de nós não seguirmos nos coloca no caminho da desobediência. E aí nos coloca no caminho de pecado. E aí que está um risco muito grande. Então nós vemos que no islamismo, nós aprendemos muito isso na revista passada, que toda heresia normalmente tem para si mesmo colocar o líder dessa seita
no mesmo patamar de Deus. Normalmente a pessoa quer ser Deus, ou pelo menos ali um pouco do poderio semelhante a Deus. Mas nós vemos que ambos, tanto Testemunho de Jeová como o mormonismo, contradizem a Bíblia. Não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Não é o nome de Joseph Smith, não são apenas 144 mil, é somente pelo nome de Jesus. Vamos avançar para o término da lição de hoje. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos. Então nós vemos os 3 pontos seguintes, meus queridos, que nós já falamos, somente para revisar aqui. Jesus, ele precisou morrer como sacrifício, como propiciação e como substituição, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da salvação. A graça é para todo mundo, para todos aqueles que confessarem o nome de Jesus Cristo como seu Salvador. Agora veja bem, a graça ela tem um poder muito fenomenal. Ela transforma vidas. Muitas pessoas usam da graça para mudar a vida para o errado, para um caminho de libertinagem. Mas a graça, ela nos liberta do medo. A graça nos liberta de uma comparação constante, para saber quem é mais merecedor das bênçãos de Deus. E a graça principalmente nos motiva a servirmos mais e mais, não por obrigação nem merecimento, mas por gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Amém? Amém? Eu quero fazer aqui 2 perguntas e você vai levar para casa e não vai responder. Não precisa responder. O que você acha mais difícil de aceitar no dia de hoje? Que a salvação é um presente? Ou que a salvação é uma conquista? Não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. É dom de Deus. Amém? Fique sobre seus pés.